As faculdades brasileiras produzem 50% de analfabetos por ano. Quer dizer que os professores brasileiros não só são ignorantes, mas eles impõem a sua ignorância aos alunos. A faculdade de filosofia que não forma filósofo, ela está consumindo dinheiro público apenas para o seu próprio deleite ou para propaganda política. A diferença entre um gênio e um idiota não é uma diferença de inteligência propriamente, é diferença de memória, gente. Ele tem mais coisas na memória. E a memória está mais organizada, quer dizer que ele transita mais facilmente entre as analogias. Quer dizer, ele sabe perceber semelhanças e diferenças. Analogia é uma síntese de semelhança e diferença. Saber construir analogias, ou seja, saber medir a semelhança e diferença e expressá-la verbalmente, isso aqui é o exercício fundamental. Agora, o conjunto das analogias, o conjunto do seu mundo imaginário, ele vai ter que se estruturar. E o princípio estruturante é este mesmo modelo de você que você inventou no outro exercício. É em torno dele que se organizam todas as suas memórias, todas as suas recordações, tudo o que você sabe, porque tudo isso é um instrumental que você tem para realizar esta imagem. Então, esses conteúdos cognitivos, esses elementos de memória de que você vai se utilizar, eles já fazem parte deste personagem ideal. Ou seja, ele é o sujeito que sabe tudo o que você precisa saber para você chegar a ser ele. Só que você não sabe ainda. É claro que se esse sujeito realizou todas essas virtudes e qualidades, ele sabia como fazer isso. E você sabe que você não sabe. Por exemplo, ele terá vivido inúmeras situações nas quais ele tomou a decisão mais sábia, a decisão melhor. Não a decisão absolutamente boa, porque o absolutamente bom para nós não existe. Só existe o melhor e o pior. Não tem o bom e o mal, só tem o melhor e o pior. Então, ele é o sujeito que sempre escolheu o melhor e por isso ele chegou a ser quem é. Agora, você não sabe ainda qual vai ser o melhor em todas as situações que você vai viver. Então, você sabe que entre você e esta criatura, existe uma série de buracos, uma série de hiatos a ser preenchidos no decurso da sua vida. Experiências que você precisa ter, conhecimentos que você precisa adquirir, forças, energias que você precisa também adquirir, tá certo? Defeitos e vícios que você vai precisar aprender a corrigir e assim por diante. Ele não é só a condensação do que você quer ser, mas do que você precisa saber para chegar a ser. Isso quer dizer que sem esta imagem, vamos chamar de eu ideal, é um termo meio besta, mas sem esta imagem, todas as verdades universais a que você tem acesso são letra morta. São Paulo após dizer, a fé sem obras é morta. Tá certo? Então, você tem a fé, então você acredita em verdades universais. Não estou me referindo necessariamente à fé religiosa nesse sentido explícito, mas você acredita em valores, em princípios, tudo isso aí, se não virar ação, é morta, coisa morta, tá certo? Como é que vai virar ação? Você vai precisar passar do universal para o particular, e aí mesmo aqui você quebra a cabeça, tá certo? Quer dizer, você sabe o que é o certo, mas não quer dizer que você saiba o que é o certo nesta situação. Essa passagem em si já é complicada, mas ela pode, vamos dizer, sofrer complicações suplementares por causa das inúmeras ambiguidades da vida humana. Por exemplo, você tem um casal de amigos e eles estão lá brigando. E você mais ou menos acha que sabe o que eles poderiam fazer para melhorar a situação. Você deve interferir, você deve ficar fora. O que você deve fazer? Você nunca sabe. É através desta montagem imaginária que você pode chegar a uma aproximação entre o que é certo abstrato e genericamente e o que é certo naquela situação. Mesmo assim, não é fácil. E se quanto mais elementos de comparação você tiver, mais facilmente você vai se aproximar daquela situação concreta, trazendo a universalidade junto. Tá entendendo? Então é por isso que a função básica é memória e imaginação. Memória e imaginação, segundo Aristóteles, são a mesma função. Quer dizer, as duas são a forma da fantasia. Ele chamava de fantasia e não imaginação. Imaginação é um termo moderno. Existe, segundo ele, a fantasia criativa e a fantasia memorativa. Quer dizer, a fantasia que tenta repetir os mesmos elementos na ordem que eles se apresentaram ou que tenta montá-los numa outra ordem. Mas é a mesma função, é a fantasia, né? Porque o negócio não é você imaginar o que você quer ser, é você tornar-se aquilo realmente. E o tornar-se realmente é tornar-se aquilo na realidade. Mas qual realidade? Uma que nós inventamos? Não, uma que nós recebemos de fora e que é sempre diferente e imprevisível.
A imagem do eu ideal te dá o padrão de unidade ao que você quer chegar, tá certo? Mas a diversidade da realidade a cada momento vai te dando os materiais que vão preencher aquilo de substância real. Então há um jogo aí entre a unidade da imagem e a multiplicidade das situações.